Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento, Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br. Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Como vão, gente? Que saudade! Hoje é mais uma quinta-feira. Aqui quem está falando é Elisa Cardoso. Venho eu com o programa Alquimística. Vamos começar, como sempre, com a sessão de beijos, porque vem milhões de beijos. Carol, Elxinha, já recebi teu recado. Baguria, um beijo. Fanzona de carteirinha, obrigada por todo esse carinho, meu amor. Pra Sol, que já pediu beijo, tá aí. Cris, olha, fizemos muito reiki aí pela sua cirurgia de vesícula. Espero que você tenha sido bem sucedida. Assim que der, eu entre em contato com você, mas vai aqui meu beijo de coração pra você. E, gente, muito obrigada por todos os carinhos, por todos os e-mails que a gente tem recebido, né? Eu sei que muita gente tem mandado pergunta gratuita para a gente responder pelo link que já está no Face da rádio, que está lá no nosso site, no alquimistica.com.br. Continuem, assim, mandando suas perguntas. Uma hora alguém é sorteado com toda certeza. O que a gente fala? Toda semana a gente sorteia 10. Esses 10 são sorteados e sempre vem as perguntas. E sejam específicos, é uma perguntinha só. Se for de relacionamento ou de sociedade, manda junto o nome do cônjuge ou do sócio para ficar mais fácil. E não deixem de colocar a data de nascimento de vocês, porque isso também facilita bastante na hora da leitura, principalmente porque a gente está longe de vocês. Então, quanto maior número de dados, nome completo, data de nascimento, local onde vocês estão, é mais fácil da gente estar conseguindo se conectar a vocês. Então fica bem mais fácil. Não deixam de preencher todos os campos para pergunta gratuita, que está no Face e está lá no site, no www.alquimistica.com.br, ou vocês podem mandar a pergunta de vocês pelo nosso Messenger, que é o alquimistica@hotmail.com. Tá? Acabei de receber um recadinho da Camila e do Edson. Camila, obrigada, Edson, obrigada pelo carinho, pelo apoio de vocês. Um grande beijo, dá um beijo todinho aí em todos os nossos irmãos aí do Tempai Oxalá. Um grande beijo para vocês. Bem, vamos lá. Semana passada a gente ainda estava falando sobre fito. Hoje nós vamos terminar o assunto sobre fito. É só uma pincelada, tem mais informações no site. Boa parte da matéria que foi dita na rádio nos últimos 2 programas já foi digitada, já está publicada. Como o assunto é muito extenso e a gente tem muita coisa para fazer, a gente está colocando aos pouquinhos. Mas é só vocês seguirem lá nas atualizações, entrar que toda hora tem uma modificação, tem uma novidade, tem agora um pouco mais sobre cultura indiana lá no próprio site, então sempre tem novidade. Então, tudo de novidade, tudo de bom, de como a gente trabalhar a nossa energia por outros caminhos, está lá no nosso site. E semana passada a gente acabou na cavalinha, né, que é um diurético, e ele funciona muito bem para pessoas que têm um problema de má circulação, que fica aquele pezinho inchado, tudo. Então a cavalinha vai funcionar muito, muito bem. E por que esse é o nosso último programa de fitoterapia? Semana que vem, nós já vamos falar sobre um assunto que muita gente me perguntou, tanto durante os programas, quanto via e-mail. A bioenergética, alinhamento de chakra, que chá usar, que banho tomar. Então, semana que vem, nós já vamos falar sobre isso, né? Porque a gente já tem agora uma boa noção de um montão de ervas. Aí, semana que vem, a gente fala em relação aos chakras e a relação de cada plantinha, de cada aroma, o como funciona em relação a cada chácara, para a gente estar harmonizando tudo isso. E aproveitando, está publicado já no site e no blog o curso de Reiki, que vai ser depois da Páscoa, que dá tempo de todo mundo comer todos os chocolates aí
Então, o curso de Reiki eu estou com 2 datas, para o dia 15 de abril e dia 29 de abril, no domingo. O curso é o dia inteiro. O valor do curso é R$80, está tudo lá no site. Mas para quem for ouvinte da Rádio Toque de Irlanda, manda um e-mail para mim que tem um desconto especial para os ouvintes da rádio. Então, entrem lá no site no alquimistica.com.br ou na nossa página do Facebook, que é o Alquimística. Vamos falar sobre a centela. A centela asiática é uma planta que eu gosto muito, porque ela tem várias qualidades que elas interessam principalmente as mulheres, né? Porque o que acontece? A centela, ela mexe com várias partes do organismo da gente e principalmente com a bendita da celulite. Por quê? Porque ela é um vasodilatador, ela faz com que a circulação sanguínea funcione mais. E o que é a bendita da celulite? É uma inflamação que tem no tecido, é uma água inflamada. Então a gente precisa dar um anti-inflamatório para essa água. E quem é um bom anti-inflamatório? É a centela asiática. Você pode usar em forma de chá. O chá é a parte aérea da planta. Ou encapsulado. Encapsulado é bem bacana, é fácil de encontrar. Né? Não é uma coisa difícil, não. De você estar achando ele. De estar achando a centela. Então, é uma planta bem facinho de estar encontrando, qualquer farmácia de manipulação, é facinho de estar encontrando. A gente também tem a próxima plantinha, vamos olhar aqui, vamos falar sobre o cipó cabeludo, que é uma planta que eu gosto bastante, que ela é bastante diurética e ela trabalha também no reumatismo. Então, dá para fazer tanto o chá quanto os cataplasmas. E para fazer banho, para pessoas que têm muita frieira, o cipó cabeludo, que a gente vai usar a parte da flor, é a parte florida, né? Ele serve para tirar a frieira, coceira, né? Porque tem gente que tem muita tendência a ter frieira, às vezes não seca o pé direitinho, a coisa não fica bem, dá aquela frieirinha. Então, um banho com cipó cabeludo que faz? Fecha essa frieira. Por isso que eu acho bastante interessante a parte do cipó cabeludo. E também melhora as dores de reumatismo, artrite, qualquer dor de nevralgia, aquela dor que a gente tem de pescoço, tudo. Então dá uma melhorada aí em relação à qualidade da sua vida com o cipó cabeludo. Eu gosto bastante e também é fácil de achar, não é uma planta difícil de achar, não. Tem uma erva que eu gosto bastante, que é o gengibre. E normalmente a gente tem em casa para fazer quentão, né? Chega na época de festa junina, a gente lembra do gengibre. Além do gengibre ser bom pro quentão, tudo, ele é um excelente tempero, então a gente deveria usar mais ele. E que parte a gente vai usar? Aquela parte que a gente está acostumada, aquilo chama rizoma. Aquela parte que tem aquela casquinha, a gente tira aquela coisa meio molinha por dentro, né? E de que maneira a gente vai estar usando ele? Onde ele age? Ele reduz espasmo, dores, melhora a circulação, é anti-inflamatório, estimula a digestão. Então vamos estar usando ele bastante aí na comida. Para quê? Para facilitar a digestão, porque ele vai queimando as gordurinhas, aquela gordura que a gente usou no arroz, para fritar o frango. Frango com gengibre é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu acho que fica um sabor muito bom. E outras carnes também. E para que mais ele funciona? Ele também funciona para as pessoas que têm bronquite, para pessoas que têm anorexia, então ele é um estimulante do apetite, ele diminui o fluxo menstrual, a rouquidão, a asma, e é muito bom para inflamação de garganta. Dá para fazer um gargarejo de chá de gengibre. Pode até fazer ele raladinho ou em pedacinhos, tanto faz, tá? Só existe uma contraindicação aí. A contraindicação é para quem tem problema de cálculo biliar. Por que eu gosto tanto dele? Apesar de ser, é muito fácil de encontrar, qualquer mercado tem, ainda mais agora que o frio está chegando.
Então, fácil de achar um gengibre. Então, ele tem várias funções, né? Ele tira a sensação de enjoo que a gente tem. Então, tá enjoado, um chazinho de gengibre cai bem. Ele tira dores, espasmos, a gente tem muito gases. Então, também o gengibre, ele tira essa sensação de gases. Ele tira esse peso do estômago e do finalzinho do intestino, que fica aquela coisa incômoda. Melhora a circulação sanguínea, é anti-inflamatório, estimulante da digestão. Então, ele tem funções muito boas. E na parte de como remédio, como fitoterápico, ele ajuda a quem tem bronquite, problema reumático de novo. Nós vamos falar do pessoal que sofre aí de anorexia, pessoal que não tem fome. O gengibre dá uma abridinha no apetite, assim, dá aquela fominha, já ajuda. E além disso, ele melhora o quê? Como ele melhora a circulação, a pessoa que sofre de anorexia, o cérebro dela não consegue imaginar que ele precisa comer. Então vai ajudar o quê? Que o cérebro volte a mandar informação para o estômago que precisa comer. Por isso que é bom para quem sofre de anorexia. Melhora o fluxo menstrual, reduz bastante, junto à cólica também. Rouquidão, para quem sofre aí de rouquidão, pessoas que têm muita inflamação de garganta, gargarejo, pode até ser morno de gengibre. Se tiver aqueles dias muito frios, pode fazer um gargarejo morno de gengibre, que ajuda bastante. E ajuda para quem sofre de asma. O gengibre, ele tem algumas contraindicações. Pessoas que têm cálculo biliar, né, não deve estar utilizando o gengibre, a não ser que seja com orientação médica, né? O cálculo biliar é o cálculo que dá na vesícula, né, que é onde a gente produz a bilis. E as grávidas, assim, elas devem tomar com alguma cautela, a não ser que o médico peça, porque ele provoca para as grávidas, enquanto para gente saudável ele melhora o enjoo, para as grávidas ele dá mais enjoo. Então, só se o médico recomendar, tá? Tem uma perguntinha aqui da Luana, muito bacana. Para auxiliar no regime, podemos recorrer à fitoterapia? Eu acho que não podemos, eu acho que devemos, Luana. Igual assim, a centela asiática é bom porque ela ajuda a reduzir a celulite. A gente pode falar de várias algas que ajudam aí a estar tirando o apetite, como a gente já falou em programas passados. Vale a pena procurar um fitoterapeuta, ou até mesmo tem algumas composições muito bacanas, prontas, onde tem alguma alga, tem cáscara sagrada que estimula o intestino e... Ai, meu Deus, fugiu. Aí, o hibisco também você pode usar para estar reduzindo o apetite. Pessoas que são chocolatras ou não vivem sem doce, assim, precisam de doce necessariamente. A garcínia ela inibe a vontade da gente de comer doce, ela dá meio que uma enganada no cérebro. Então, a gente usa, quando eu comecei falando sobre a centela asiática, logo de cara, que ela ajuda a melhorar a celulite. Então, melhora a circulação do sangue, de água no organismo, não fica mais água parada. Usa a cáscara sagrada para melhorar a função do intestino. Toma um chazinho de hibisco para acalmar essa fome e pode usar uma garcínia para tirar o doce. Tem vários jeitos da gente usar a fitoterapia para auxiliar no regime, sim. E o que eu gosto bastante de auxiliar no regime é a linhaça. A linhaça é muito famosa, mas como a gente usa a linhaça? Tem que ser em forma de farinha, mesmo que você compre em grão, bate ela no liquidificador e você tem direito a 1 colher de sopa por dia, o que dá mais ou menos uma xicrinha de café, ou aquele copinho pequeno de café. E você pode colocar a linhaça ou no seu iogurte de manhã, ou à tarde, ou por cima da comida. O bom é assim, antes da refeição, se você estiver comendo bastante salada, essa coisa toda, coloca a linhaça em cima, como se fosse uma farofa. Ela vai fazer um bolo lá dentro do seu estômago e não vai deixar com que você absorva tanta gordura. E existe um segredo bem bacana que eu gosto, que é da maçã. Se a gente comer e lembrar de comer
cada meia hora antes da refeição, uma maçã, essa maçã ela vai formar uma esponja dentro do estômago da gente, e o que ela vai fazer? Ela vai absorver a gordura, toda a gordura que tiver no alimento, do óleo do arroz, do óleo do feijão, do bife, do que quer que seja. Até mesmo a gordura do azeite, que é uma boa gordura para a gente estar comendo, absorve a parte toda ruim, deixa só a parte boa que a gente precisa. Então, uma maçã antes das refeições ajuda muito e além de facilitar a digestão. Então, segue aí alguns segredinhos de como a gente pode usar a fitoterapia na parte de regime. Espero ter te ajudado, Luana, espero ter ajudado bastante gente. Tem uma outra planta que eu gosto bastante, que é o ginkgo. Muito boa planta, assim, é boa para memória, todo mundo já ouviu falar. Só que o que acontece? O ginkgo tem um segredo. O ginkgo biloba é uma planta fantástica para quem tem problemas de memória, tem problemas de circulação, tem problemas de equilíbrio. O ginkgo, ele funciona tudo isso na parte da nossa... todas essas funções de equilíbrio, de memória, de circulação. Só que o que acontece? O ginkgo biloba, ele só vai ter uma ação mais forte, com maior potência, para pessoas com mais de 40 anos. Antes disso, se alguém está precisando de uma forcinha aí no cérebro e tem menos de 40 anos, usa o guaraná. O guaraná, ele funciona bem, de preferência encapsulado. Tenta não usar, porque o guaraná vem em pó. Se usar ele em pó, ele vai acabar machucando o estômago, como vários outros pós que eu já falei, como a castanha da Índia, que machuca o estômago. Então é melhor usar encapsulado. E o ginkgo, ele sempre vem encapsulado, ele já vem moidinho, e tem vários tipos. Tem cápsula, tem comprimido, é fácil de achar, qualquer farmácia tem. Chá de ginkgo é um negócio que eu acho meio ruim, tá? Mas para quem quiser, vocês podem ficar à vontade. Qual a parte que a gente vai usar para fazer o chá? A parte da folha. Como eu já falei, a medida é uma colher de sopa rasa para 250 a 300 ml de água, pelo menos 3 vezes por dia. Então, a ação dele eu já falei, né? Que ele retarda o envelhecimento, melhora a memória, o equilíbrio. E é um anti-inflamatório do cérebro, tá? Então, por isso que tem grande melhora das funções neurológicas. E o que acontece? Serve também para quem sofre tem vertigem, sabe? Aquelas tonturinhas que a gente tem de vez em quando, tudo. Então, também vai servir para quem tem vasinhos que está saindo, sabe aquela coisa, o vasinho começou a sair, vai melhorar, ele vai agir, não vai deixar com que aquele vaso se alastre e vire uma varize. E retarda o envelhecimento. Então, o ginkgo tem milhões de qualidades aí, funciona muito bem, as pessoas não têm reações e não têm contraindicações. Só as grávidas, como sempre, perguntem antes para os seus médicos, tá? Vamos ao ginseng. O ginseng também bem comum, todo mundo já escutou falar dele, para que ele funciona. E o que parte a gente usa? A raiz. A gente vai usar a raiz, só que se fizer chá de ginseng, ele vai espumar, assim como o guaraná, a castanha, o ginseng também espuma. Então a melhor coisa é usar o ginseng encapsulado para não machucar o estômago da gente. E para que ele serve? Ele é um excelente revitalizante, ele dá força, dá ânimo. Ele é um tônico pulmonar e cardíaco, estimula o apetite, regulador da pressão arterial, reduz o colesterol. Então, assim, serve para milhões de coisas. Por que tudo isso? Porque ele regenera as células do nosso sistema nervoso central e do nosso sangue. Então, como ele faz a renovação das nossas células, ele serve para tudo isso. Então, ou seja, para pessoas que sofrem de arteriosclerose, depressão, estresse, diabetes senil, ou seja, pessoas que ficaram com diabetes depois dos 60 anos, tá? E contra o envelhecimento precoce. E como fitocosmético, na parte de shampoo, ele serve para queda de cabelo. Então, tem alguma... você faz aquele, do jeito que está lá no site, faz o chá bem forte, coloca no shampoo e ele serve para queda de cabelo. Contraindicação. Para pessoas que tenham a pressão desregulada, tá?
As mulheres grávidas não podem, de jeito nenhum, ou pessoas que sofram de doenças agudas, como os renais, pessoas que sofrem problemas de rins, problemas de fígado, tem que conversar antes com o médico, tá? A Alice está aqui me perguntando, uma pergunta bem bacana, Alice, um beijo. Se existe um chá que pode não fazer bem energeticamente em alguma situação. Olha, Alice, eu acho que a situação, às vezes, são as combinações. Às vezes a gente vai nessas... e vê combinação de muita coisa, tipo mate, açaí, guaraná, ginseng, paçoca. O negócio virou uma miscelânea. Chega uma hora, o que acontece? Como tem muita gordura, você até vai ficar acordada, mas aquilo vai pesar no seu estômago. Então, você tem que tomar cuidado. E os chás que são energéticos, que dão ânimo pra gente, a gente deve evitar de tomar à noite, senão as pessoas não dormem. Então, igual o ginseng. O ginseng, ele é uma planta estimulante. O ginkgo é uma planta estimulante. A gente vai usar de dia, porque senão à noite ninguém dorme, a não ser pessoas que precisem trabalhar à noite e se manter acordadas. Aí eu acho bem válido, tá? Mas não é que não, às vezes não possa fazer bem. As misturas podem não fazer bem, ou nessas situações, tá? E todo chá, por mais natural que ele seja, eu vou voltar a falar, é de 3 a 5 xícaras por dia, do mesmo jeito que está lá no site, e não mais do que isso. Por quê? Não é porque é natural que não faz mal. Tudo em excesso faz mal, então tem uma medida certinha. Por isso que é bom conversar com o médico, conversar com o fitoterapeuta, ver o que ele acha, aquela coisa. Muitas vezes falam assim, chá de camomila é calmante? Nada. Como assim? Eu tomo uma xícara antes de dormir, não funciona. Realmente não vai funcionar. Uma xícara não faz milagre. Tem que ser pelo menos umas 2, né? Chegou em casa do trabalho, vai lá, toma uma xícara de chá de camomila. Tomou banho, jantou, tá lá assistindo a novela, toma outra xicrazinha, que aí o que acontece? Você já começou a desacelerar o teu organismo, então ele já vai brecando. Na segunda xícara, ele já vai estar bem mais tranquilo, com certeza vem um soninho gostoso. Então, tem que ver a situação sempre, tá, Alice? Espero ter te ajudado, minha flor. Outra planta bem bacana que eu gosto é o guaco, fácil de achar, né? Já foi mais fácil de achar, já teve mais pé de guaco espalhado aí por essa cidade, mas nas farmácias é bem fácil de achar. O que a gente vai usar? A folha do guaco, tanto ela seca quanto ela fresca. O que eu gosto bastante do guaco é aquilo que a gente já falou várias vezes, eu até comentei sobre o chá, sobre o xarope que a gente pode fazer, misturar o abacaxi com o guaco, é bom para criança que sofre de bronquite, tem problema respiratório, tem aquela congestão nasal. Então o guaco, ele funciona muito bem na parte respiratória. Pode ser tanto no chá, pode ser existem extratos de guaco também é bom, xarope, até mesmo se você fizer um suco de guaco com hortelã e um pouco de abacaxi, a criança toma e vai expectorando. Então é muito bom o guaco. Então, por quê? Porque ele vai cicatrizar todas as feridinhas que o bronquite traz, que os problemas respiratórios trazem interno, tá? E ele não tem efeito colateral para ninguém, com exceção das gravidinhas. E para a parte fitoterápica, ele é bom que pode fazer o quê? Para quem sofre de rouquidão, inflamação de garganta também, coceira, para rouquidão, para dor de garganta, dá para fazer aí um gargarejo bem bacana. Para quem tem coceira, tá ferido, faz um chá e lava aquela região que vai funcionar bastante e funciona muito, muito bem. Vou chegar no guaraná, que eu já falei um pouquinho sobre ele, né? O guaraná, a gente usa que parte? É a semente. Só que a melhor maneira da gente utilizar o guaraná é o líquido, que ele já foi prensado, já conseguiu tirar toda a essência dele, ou na parte em pó,
mas ele encapsulado. Tenta evitar tomar o pozinho na água, porque vai machucar o estômago. E o que acontece? Para as grávidas, enquanto elas estiverem grávidas, o guaraná não é um bom companheiro aí na gestação. Mas quando já estiver amamentando, aí sim, porque ele estimula a produção de leite. Então, ele funciona muito bem aí na estimulação do leite. Qual é a função do guaraná? É de energética, é de estimular a gente. Então, estimula tudo. Ele estimula a nossa parte física, a nossa parte mental, ajuda em pessoas que sofrem de depressão. Ele é tônico da pele, então ele deixa a pele mais durinha. Então ele funciona para várias coisas, só que tem um problema. Ele abre o apetite. Então, quem sofre aí de ganhar peso muito rápido, não deve estar utilizando o guaraná sempre, tá? Porque ele vai dar uma engordadinha. Então, onde a gente vai usar ele? Para pessoas que sofrem de depressão, que tem muito cansaço, para enxaqueca. E para quê? Quando a pessoa tem diarreia demais, tem gente que tem o intestino muito solto, ele dá uma regulada no intestino. E vale aí para os estudantes como uma atividade para ajudar aí a ter maior memória. Além da grávida, que não pode, quando tiver gestante, para pessoas que têm úlceras peptídicas ativa, ou seja, quem está com problema de úlcera agora, depois que a úlcera está curada, a úlcera é uma feridinha de estômago, a gente está falando aqui de feridinhas de estômago, a pessoa estiver lá, está fazendo tratamento para úlcera, por estômago, não pode tomar guaraná, porque ele abre a ferida. Saiu, tá curadinho, o médico liberou, pode tomar o guaraná. Só não vai exagerar porque o seu estômago já é mais sensível. E pessoas que são muito hipertensas, que têm a pressão descontrolada, também tem que tomar cuidado, porque senão sobe a pressão e vai dar uma dor de cabeça lascada. Então, cuidado aí em relação ao guaraná. Tem uma pergunta aqui do Henrique. Henrique, a pergunta dele é bem interessante. Se existe algo que auxilie para parar de fumar? Fuma 32 anos, já tentei de tudo e não ganha do cigarro. Um abraço. Henrique, olha, eu gosto quando o paciente vem até mim em relação ao fumante, não só o fumante, tá, gente, mas a qualquer tipo de vício, tá? Vamos deixar aí de uma forma bem ampla, bem grande, assim, pode ser o fumante, o alcoólatra, o chocólatra, pessoas que têm dependências de drogas lícitas, são viciadas em remédios, drogas ilícitas. O que eu sugiro bastante? Que façam acupuntura, né? E usem também florais de Bach. Porque assim, em relação a qualquer tipo de vício, tem sempre um probleminha que está lá atrás que precisa ser cuidado. Então é bom ter um acompanhamento terapêutico e assim, não esperar um milagre. Ah, eu vou fazer 5 sessões de acupuntura, eu vou ficar curado. Vou tomar um vidro de floral e vou ficar curado. Igual aqui o Henrique, ele fuma 32 anos. Em 5 sessões, 6 sessões, ninguém faz milagre. Porque é um tratamento terapêutico, tem que trabalhar o cérebro, tem que ir desligando aos poucos, tudo. E eu conheço 2 casos bem interessantes de pessoas que fizeram reiki. Uma saiu do vício do café e outra saiu do vício do cigarro. Então, o reiki, ele ajuda bastante, porque ele vai estar trabalhando os seus traumas internos, vem uma autocura. Então, associar algumas terapias ajuda sim. Eu indico um curso de reiki para você estar promovendo a autocura, porque o primeiro nível de curso de reiki é a sua própria autocura, porque a gente não pode curar ninguém se a gente não tiver curado da gente mesmo. E associar a acupuntura, florais, e buscar aí uma atividade física, porque a atividade física libera milhões de endorfinas que fazem com que o cérebro não necessite desses vícios. Então, ajuda bastante. Espero ter te ajudado, Henrique. Gente, não deixem de mandar suas perguntas gratuitas. Tá lá o link no Face da rádio. Tá o link para pergunta na nossa página do site, alquimistica.com.br. Só vocês fazerem as perguntas. E não esqueçam que está aberta a matrícula para o curso de Reiki, que também está lá no site já disponível, que o curso vai ser dia 15 de abril e 29 de abril. Espero aí ter ajudado vocês
E se for ouvinte da Rádio Toque de Aruanda, tem um desconto. Escreve pra gente que a gente manda o desconto para vocês. Antes da gente fazer nosso intervalo, eu vou falar de uma plantinha que eu gosto bastante, que é o hibisco. O hibisco é uma florzinha muito bonitinha, muito mimosa. E ela, além de linda e ter um cheiro muito bom, ela é um chá bastante aromático, né? É bom, assim, principalmente nos dias de frio, porque ele traz um conforto muito grande. Então, o que acontece com ele? Ele alivia, ele traz um efeito calmante pra gente que tira a vontade de comer. Ele dá uma inibida no cérebro aí em relação à fome, aquele apetite, às vezes, a gente nem sabe por que come tanto, porque ele vai trabalhar na ansiedade. Mas ele trabalha na ansiedade, mas ele não é um calmante, ele só é um ansiolítico. E ele também alivia os gases. E também funciona como um laxante bem suave. Então, o hibisco, ele tem todas essas qualidades. E ainda ele ajuda a melhorar as cólicas intestinais, as cólicas menstruais e auxilia também a digestão de quem tem digestão lenta. Então, jantou, já tomei um chá de camomila, pode tomar um chá de hibisco. Aí com certeza é um soninho tranquilo na certa e um alívio da digestão. As mulheres grávidas não podem usar o hibisco em forma nenhuma, nem na gestação e nem quando estiver amamentando, tá? E aos cardíacos, qualquer tipo de problema cardíaco, tem que procurar um médico para ver como é que tá aí as funções do coração antes de estar usando o hibisco, porque senão ele pode mexer nas funções cardíacas. Então o hibisco, quem tiver problema de coração, conversa primeiro com o médico. Gente, vamos para o intervalinho rapidinho, a gente volta já já para terminar sobre isso e finalizar com algumas perguntinhas. Tá ok, gente? Um beijo. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento, Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br. Voltamos já! Voltamos, gente. Eu preciso fazer um agradecimento à Rádio Toques de Aruanda, porque graças à rádio, é uma coisa como o mundo é pequeno, né, gente? Eu reencontrei um amigo da época quando eu fazia teatro, era uma menina. Rafinha, já recebi seu recado, depois eu vou ler no Messenger com todo carinho, todas as suas perguntas que você está me mandando. Rafinha, um beijo. E se você encontrou mais alguém aí da galera do teatro, deixa meu beijo também, que é de coração. E antes da gente falar da próxima erva, que é o hipérico, eu vou estar respondendo a pergunta da Simone, que ela fala que erva auxilia o diabetes infantil. Simone, a melhor maneira em relação ao diabetes infantil, a gente vai pensar na pata de vaca sempre. A pata de vaca é a mãe dos diabéticos. E para as crianças, o que é legal é a farinha da casca do maracujá. Você pode, daquele maracujá azedo mesmo, que a gente usa em casa para fazer suco. Não do maracujá doce. Como é que você vai fazer? Tira a polpa, lava bem aquela casca, deixa ela secar bem, tá? Depois você vai juntando e vai fazendo a farinha. Mas também já vem de pronta. Então, e como vai usar isso? Na própria alimentação do teu pequeno aí. Você coloca no iogurte. E qual é a dosagem? Uma colher de café ou uma colher de chá rasa, de 2 a 3 vezes por dia. Mas o ideal é conversar primeiro com o endócrino dele, para ver como é que estão os números e até quanto ele pode estar utilizando da farinha do maracujá para estar ajudando a controlar esse diabetes. Porque se ele
Até uma pergunta, Simone. O teu pequeno, ele usa insulina ou ele só faz tratamento medicamentoso? Porque faz diferença. Por isso que se estiver tomando insulina, seja ela regular ou a NPH, tem que conversar com o médico antes da gente estar colocando a farinha. Mas a melhor coisa é você conversar com ele. Se for tratamento só medicamentoso, só comprimido, fica mais fácil. E pode auxiliar com chá de pata de vaca, mas é que fazer criança tomar um chá daquele ruim é meio complicado, mas ajuda, tá? Tem uma planta que eu amo de paixão, é o hipérico. Por que eu adoro o hipérico? O hipérico a gente vai usar a flor e a folha. É fácil de achar. Para quem mora em São Paulo, eu dou uma grande dica, porque às vezes nas farmácias custa um pouco caro. Em São Paulo tem uma região ali no Parque Dom Pedro, né, chama Avenida Mercúrio, com quem vai sentido ao mercado municipal. E lá, nessa Avenida Mercúrio, só vende planta, tempero, mulherada, cuidado para não ficar enlouquecida, porque aquele lugar é enlouquecido, e vende tudo a preço de custo, né? Tem logo de cara uma loja, vou até fazer um comercial, mas é uma loja que vocês podem comprar erva de confiança, que é a loja Santa Filomena, fica bem no comecinho da Avenida Mercúrio. Lá eles vendem produtos de alta qualidade, plantas de alta qualidade mesmo, que vocês podem comprar sem medo. Então, para quem mora em São Paulo ou para quem está sempre em São Paulo, vale a pena dar um pulo lá. As lojas ficam abertas sábado até mais ou menos 2 horas da tarde. E aí, porque às vezes um pouquinho que a gente compra na farmácia custa meio caro, e quando a gente vai lá, compra um sacão e sai bem mais em conta. Então, eu acho que vale a pena essa dica aí lá da Avenida Mercúrio. O hipérico, por que eu gosto tanto do hipérico? Porque o hipérico, ele é um antidepressivo, né? Ele é calmante, ele é antidepressivo, ele é um diurético suave, ele é um vermífugo, ele é antisséptico, ele é adstringente. Então, ele é anti-inflamatório, ele é anti quase todo mundo, né? Mas a primeira função dele é como antidepressivo para pessoas que sofrem de depressão. Fazer um chá de hipérico com erva de São João. Hipérico ele é conhecido como erva de São João. Tá? Então, você faz o chá de hipérico com a casca, com a folha do maracujá, nós já vamos chegar lá no maracujá. Vou já até colocar já o maracujá aqui junto, vamos já fazer uma mistura boa. Porque o hipérico, ele tira o quê? A ansiedade, a parte de depressão das pessoas. A folha do maracujá, que é diferente da casca do que eu falei agora para Simone, a casca a gente vai usar para diabetes. A flor do maracujá e a folha do maracujá, ela tira ansiedade. Então, se a gente faz um chazinho de hipérico com maracujá, que chama passiflora, você tem um chá altamente calmante, ansiolítico e antidepressivo. Então, assim, você tem o chá para sair de uma depressão. E dá para fazer ele encapsulado também. É só procurar um fitoterapeuta que ele vai saber a dosagem e você pode fazer ele encapsulado e você vai ter o melhor remédio aí para sair de uma depressão. Então, ele é muito bom. E quando eu falei que ele é adstringente, para tirar a sujeira do rosto, né? Para tirar a maquiagem, um chá forte de hipérico, tira toda a oleosidade da pele, tira a maquiagem, deixa a pele super macia. Então, o hipérico é fantástico, né? Então, e ele também serve para quê? Para fazer banho, né? Quem tem banheiro em casa, vale a pena fazer um chá bem forte, né? Fazer um litrão de chá de hipérico, colocar lá na banheira e ficar lá mergulhando. Quem não tem também pode estar usando. Eu gosto muito de fazer uma peripécia, né? Pegar uma touca de banho, fazer vários furinhos nela, ponho a erva e deixo ela aí. Ela vai acabar cozinhando na água quente mesmo do chuveiro. E deixo ela cair sobre a gente. Então também vai funcionando aí como um banho relaxante. Isso também vale, é uma dica bem bacana. Tá? E para shampoo serve para cabelo oleoso. Tem mais uma perguntinha aqui, que é da Isabel. Isabel, um beijo, fica com Deus. A pergunta da Isabel é a seguinte: o uso de ervas em sucos faz
Não, Isabel, depende do como você vai usar. Normalmente, quando a gente faz suco, a gente tem uma propriedade que acontece muito de imediato. Bateu, valeu. O chá, ele anda um pouco mais lento. Por isso que às vezes um copo de suco de camomila, um copo bem generoso de suco de... Eu gosto muito de suco de hortelã com cidreira. Eu gosto de misturar os dois, fazer um copão de suco bem refrescante, bater no liquidificador. Dá 10 minutos, você já está outra pessoa. Diferente do chá, o chá age um pouco mais devagar. É a única diferença, mas os benefícios são sempre os mesmos. E você pode ficar tranquila. E obrigada por estar gostando do programa. Nós já falamos sobre a hortelã, né? Que ela faz milhões de milagres. Vamos falar de uma outra planta que eu gosto um bocado, que é o jamborandi. O jamborandi a gente vai usar a folha. E o que eu mais gosto no jamborandi é que, assim, além dele ajudar para quem tem bastante problema de fígado, ele funciona muito para quem tem problema de fígado, gordura de fígado, ele funciona muito, muito bem. E para quem não menstrua, né? Para quem sofre de amenorreia. Então, quem tem uma menstruação que, assim, um mês vem, outro não vem, um mês vem, 2 não vem, sabe lá Deus, pode usar o chá de jamborandi. Mas o que eu gosto mais do jamborandi é na cosmética. Faça um chá bem forte e ele serve para tratamento de queda de cabelo. E o que acontece? Ele é tão adstringente que ele estimula sabe aquele... As pessoas estão ficando careca, tá naquela fase que tá, não tá, estimula o bulbo capilar. Então faz com que os cabelinhos que estão lá querendo cair ou não se fortaleçam. Então eu acho que para fitocosmético o jamborandi é excelente. Então, em relação à contraindicação, estamos aí normalmente sobre as grávidas ou em fase de amamentação e pessoas com problema cardíaco, porque ele acelera o coração. Já falei do maracujá, que era a minha próxima planta. Outra coisa que eu gosto bastante também é da marcela ou macela. Quem a gente vai usar? As florzinhas, né? E onde ela vai estar funcionando? Ela dá um estímulo para o organismo, ela serve como um estimulante para o nosso sistema imunológico, então ela nos protege de gripes, de doenças virais, ela protege a gente contra qualquer tipo de bactéria e o melhor, ela é outra planta calmante. Então a gente pode usar como calmante mesmo, para tratar de cólica abdominal, porque ela cuida da cólica do abdômen, aquela coliquinha que a gente tem que não fica. E ajuda na digestão. E para o cabelo, na parte de fitocosmético, ela também é um estimulante capilar contra a queda de cabelo. E para cabelos loiros, delicados, aquele caso que eu falei do chá de camomila, que as loirinhas vão para a praia, vão para a piscina, ficam com o cabelo esverdeado, faz um shampoo de macela. Pode até misturar macela com camomila e calêndula. Pode ter certeza e pode depois fazer um último enxágue com essas plantas e ir para o sol que vai clarear, vai dar aquele tom de dourado. Não tem contraindicação nenhuma a macela, tá? Tem uma perguntinha aqui do Marcos, que cabe junto com a mesma pergunta da Simone, né? Que a resposta é a mesma. A pergunta do Marcos é sobre o pó de maracujá. Então, Marcos, acho que você não pegou. Eu acabei de falar aí, porque a Simone estava falando sobre diabetes infantil, obesidade infantil. O pó de maracujá, o que ele faz? Você pode usar ele da mesma maneira que eu falei da linhaça. Coloca na comida, coloca no suco. O que vai fazer? Vai absorver a gordura do que a gente come. Então, o pó de maracujá, ele tem essa propriedade. Ele abaixa o açúcar, se alguém tem diabetes, ele serve para baixar o açúcar, a glicemia da pessoa. Só cuidado aí para quem usa insulina, seja regular ou NPH. Conversa com o seu endócrino antes de estar colocando o pó de maracujá na sua alimentação. Para crianças, 3 colherzinhas de chá rasa por dia, não mais do que isso. Para o adulto, pode ser de 3
a 5 colheres de sobremesa, não muito cheias. Coloca no meio da comida que vai absorver a gordura. Então é para isso que serve o pó, que é feito da casca do maracujá, que é diferente da folha do maracujá, que a gente faz um chá calmante. E outra coisa, gente, vamos acabar aí com uma outra lenda em relação ao maracujá. Ah, o maracujá é calmante, eu tomo suco de maracujá, durmo o dia inteiro. Gente, a polpa do maracujá, ela não é calmante, ela baixa a pressão. E não por isso que a gente toma um suco de maracujá, ou tem gente que faz uma combinação melhor ainda para baixar a pressão. Caldo de cana com maracujá. Aí pediu para dormir o dia todo, não vai ter outro jeito, vai ter sono, porque ele abaixa a pressão, ele desacelera o organismo, o seu batimento cardíaco fica mais lento. É igual quando a gente tem uma crise de pressão baixa. A gente não fica mole no calor? É isso que o suco de maracujá e o caldo de cana faz com a gente. Ele mexe no nosso organismo. E nós vamos falar, tem uma plantinha que eu gosto bastante, que é o quebra-pedra, que a melhor parte dela é para quem sofre de pedra nos rins. Que parte a gente vai usar? A parte aérea da planta. Tem encapsulado, já tem em tintura ou chá. Para quem sofre de pedra nos rins, chá de quebra-pedra sempre, assim, mesmo que não esteja em crise, estou na crise, vou fazer um tratamento bacana. Sair da crise, tenta colocar pelo menos uma vez por semana uma xícara, de 1 a 2 xícaras de chá de quebra-pedra. Para quê? Para não entupir os alvéolos renais, que é onde ficam as pedrinhas. Então, o chá de quebra-pedra é fantástico para quem sofre de pedra nos rins. E mulheres grávidas estão fora, para variar. Tadinha das gravidinhas, né, gente? Não sobra quase nada para elas. Meu Deus do céu. E vamos terminar falando de uma planta que eu gosto também bastante e que é muito fácil de achar, que é a valeriana. A valeriana, o que a gente usa? A raiz ou o rizoma. É bem parecido com um gengibre, só que é um gengibre moreno. Vamos deixar desse jeito. E o que a valeriana faz? Além dela ser calmante e melhorar os gases, tem uma coisa que eu gosto bastante nela, que é a cicatrização de feridas e de hematoma. Tanto que existe em pomada, pessoas que têm gente doente que faz bastante feridinha, porque fica muito tempo deitado, fazer compressas de valeriana seca essas feridas. Então eu gosto dela bastante sobre isso. E para acne de adolescente, né? O filhote está aí cheio de espinha, não quer sair, pode usar ele, pode até mesmo fazer uma pasta com argila ou com maisena e faz o chá da valeriana, faz uma máscara que seca a espinha. Também serve para cólica, serve para dor de cabeça, serve para insônia e serve também para pessoas que sofrem, que têm ataques, ficam nervosas muito fáceis. Qualquer coisa elas perdem o controle, então auxilia nisso. E melhora muito para insônia. Então eu gosto bastante da valeriana porque ela é muito polivalente. Com exceção das grávidas, não tem nenhuma contraindicação. Gente, nós vamos parar por aqui sobre as ervas. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Semana que vem a gente vai falar sobre... foram muitas vezes as pessoas me perguntaram sobre os chakras e os chás, né? Que tem aí, como alinhar, como harmonizar tudo isso. Então, o programa que vem a gente vai falar de, vamos por assim, de fitoterapia e aromoterapia, mas voltada para a harmonização energética dos nossos chakras. Né? E eu já estou abrindo espaço aí, gente, mande, eu vou responder umas 2 perguntinhas no ar. Espero que eu tenha ajudado para vocês. Mandem perguntas específicas para a gente estar aqui respondendo e não deixe de mandar a pergunta grátis que está lá no site. Vamos ver aqui. Acabei de receber, antes de responder a pergunta do Rubens, acabei de receber um recado. Cris, obrigada por estar ouvindo. Cris, espero que Deus tenha te abençoado bastante. O Felipe acabou de me dar seu recado, que Deus te abençoe muito. E Cris, se prepara que dia 15 nós estamos aí, porque o curso de Reiki a gente vai ser no espaço da Cris,
que fica aqui na Penha. Então, dia 15 e dia 29 tem curso de Reiki nível 1. As informações estão lá no site, no alquimistica.com.br. Vamos à pergunta do Rubens. Vamos lá. A pergunta do Rubens é o seguinte: ele e a esposa dele estão em crise, não estão se falando direito, eles se amam, e ele quer saber o que está acontecendo entre eles e o que eles podem voltar para ser felizes. Rubens, mentaliza aí a sua esposa, que você mandou o nome dela, traz ela para bem pertinho de mim, de você, descruza braço e perna. Vamos ver o que a gente pode falar para você. Rubens, meu querido, a primeira coisa que mostra assim é que realmente vocês não devem perder a fé de vocês. E aqui pede duas coisas. Para vocês buscarem auxílio espiritual, tá? Tá precisando de uma forcinha aí. Não sei qual é a sua religião, o que você e a sua esposa se afinam, qual é o caminho de vocês. Busquem esse crescimento espiritual. Aquilo que eu sempre falo em diversos programas, gente, existem inúmeros caminhos para a gente buscar um caminho para a espiritualidade. E o problema de vocês é assim, não é falta de amor mesmo, é muito claro que o amor de vocês é muito forte, vocês estão sempre tentando recomeçar a história, tentar olhar na época de namoro, é uma coisa muito característica de vocês. Mas está faltando um pouquinho aí de auxílio espiritual da parte dos dois. Busca Deus de alguma forma. Se vocês são católicos, vão à igreja. Olha, eu vou falar uma coisa de carteirinha, Rubens. Eu sou devota de Santa Rita, né? E aqui no Brasil, Santa Rita é Santa das Causas Impossíveis. E eu descobri recentemente por uma amiga que está morando na Itália, que Santa Rita, lá na Itália, é Santa dos Casamenteiros. Ela é como se fosse Santo Antônio, né? Se apega a Santa Rita, assim, um bom conselho, faça as orações. Santa Rita olha mesmo por todas as causas que estão perdidas e busque aí ajuda espiritual, que tem como seu casamento tá retomando por outros caminhos. Busque o encontro de vocês, a elevação espiritual de vocês, tá? Gente, mais pergunta? Eu espero o Rubens ter te ajudado. Porque tem tudo aqui para vocês serem felizes. Tudo mesmo. Chegou aqui uma perguntinha da Mônica. Mônica, um beijo, muito obrigada. Mônica, manda o nome do maridão para mim, por favor. A pergunta da Mônica é que o marido dela bebe bastante desde que a sogra faleceu e ela não sabe bem o que fazer para que ele e o casamento fiquem bem. Vamos ver, Mônica, o que tem aqui para você e para o maridão. Não, Mônica, a gente nunca, gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Uma coisa é eu falar o nome de quem pediu a pergunta, porque a pessoa está ouvindo, então a gente acredita que ela autoriza falar o nome dela. O nome do cônjuge, do sócio, nunca, ou da pessoa, daquela coisa, o namoro que vai e não vem. O nome do par, não importa qual seja a relação, nunca é falado, até mesmo para preservar a relação de tudo e de todos. Isso vocês podem ficar tranquilos. Mas vamos lá, Mônica, mentaliza aí a sua relação, você e o maridão. Vamos ver o que tem aí para vocês. Mônica, o que mostra para mim é duas coisas, assim. Essa alma está precisando de luz. E, além dela estar precisando de luz, o maridão precisa se desligar da mãe. Ele fica chamando muito a mãe em pensamento, sofre muito pela perda, né? E, automaticamente, eu vejo como a mãe dele está sem luz. O que me mostra é que ela, junto com ela,
acaba ouvindo outros espíritos que também estão sem luz e estão levando o maridão aí para um outro caminho. Busque um caminho de luz, faça mais orações para ela. A gente sabe que assim, gente, oração para pessoas que já partiram, a gente não deve fazer dentro de casa. Vá à igreja, né? Busque um caminho. Se você tem alguma outra religião, busque a melhor maneira, dentro da sua religião, de transformar essa passagem desse ente querido. E fala para o Tiago não ficar chamando tanto ela, porque ela está desassossegada. E aí vocês vão reencontrar o equilíbrio de vocês. Eu espero ter ajudado, porque mostra muita coisa boa ainda vindo, mas cuida dessa parte aí. Tá tudo muito no espiritual que está atrapalhando. Mônica, espero ter te ajudado. Desejo toda a paz do mundo para vocês, que vocês se unam novamente, né? E mande luz aí para a sogrona, né? Dá um caminho de luz para ela, porque às vezes a pessoa parte, o outro fica chamando, fica perdido. E às vezes, quando o espírito da pessoa está mal encaminhado, às vezes ele até está cheio de boa intenção de ajudar a gente, né? Isso acontece muito, é muito comum. Quando a gente perde um ente querido, a gente fica chamando ele. Mas o que acontece? Quando a gente faz a passagem, a gente ainda não tem sabedoria o suficiente para estar ajudando aqueles que ficaram. E a gente acaba atrapalhando. Então, a gente tem que estar sempre encaminhando bem os nossos antepassados, cuidando deles, mantendo eles com bastante luz, né? Mantendo o espírito deles alimentados, porque o espírito também precisa de alimento. Funciona de uma outra maneira, em forma de luz, em algumas regiões em forma de comida, mas tem que estar trabalhando isso sim. Gente, eu espero ter ajudado bastante vocês. Mais uma vez, adorei estar aqui com vocês. Foi muito bom. Não deixem de mandar as perguntas gratuitas pra gente, que a gente vai estar sorteando 10, né? Então, manda lá pro alquimistica.com.br ou no site do Face da rádio, também tá lá o link. E tem aí o nosso curso de Reiki, dia 15 e dia 29 de abril, agora, aqui na Penha. O valor é R$80. Para os ouvintes da Rádio Taruanda que me mandaram assim, Lisa, eu quero meu desconto especial. Manda que eu e o Felipe mandamos o desconto para vocês. E, opa, com todo o carinho do mundo. Ricardo, e todos os ouvintes aí da Espanha, um abração, um beijão, obrigada aí pelo carinho. Muito bom saber que tem alguém tão longe ouvindo a gente. Um beijo, fiquem com Deus. E aqui para o pessoal do Brasil, vocês também fiquem com Deus. Até semana que vem com mais um programa Alquimística e Namastê. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento: Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br.